E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Herold aqui. Hoje nós venhamos ver aqui no nosso segundo ano de Biologia o assunto bactérias. Então a gente já entrou ali com vírus, agora no segundo bimestre, e hoje a gente vai começar com bactérias, tá? Então vai ficando por aí que a coisa vai estar bem legal hoje, tá? No finalzinho tem uma atividade aí para vocês, também vou estar passando lá na plataforma e vamos junto. Então já estamos aqui com o nosso tema bactérias, tá? E vamos falar bem rapidamente da diversidade desses micro-organismos, né? Primeiramente, quando se fala em micro-organismos, estamos falando aí de algo que não é visto a olho nu. Então, geralmente a gente precisa aí de um microscópio. Geralmente não, a gente precisa de um microscópio aí para poder, né, fazer essa visualização desse indivíduo, tá? Então, atualmente, a análise das relações evolutivas está baseada, né, sobretudo sobre a composição molecular deste indivíduo. E as bactérias, onde que elas entram nessa questão? Elas entram justamente por não possuírem até hoje a membrana plasmática, né? A membrana nuclear, aliás, a membrana plasmática ela tem a membrana nuclear, ali a carioteca, que envolve um núcleo, né? Que existe um núcleo ali para ela poder constituir seu material genético lá dentro, né? Então, por isso que eles são considerados até hoje os seres primitivos, tá? E seres vivos também, né, até então, de organização celular, porém não uma organização ainda tão legal como é a do tipo eucarionte. Lembrando que o estudo de bactérias, né, pertence ao reino Monera, e todos esses grandes indivíduos que vão aparecer aqui são procariontes, beleza? Então, olha só, a característica do reino Monera. Certo? Primeiramente, esses indivíduos são obrigatoriamente unicelulares, né? Constituindo de uma única célula. Vão pertencer aqui à classificação dos procariontes, ou seja, ele não vai possuir o núcleo celular, não vai possuir aqui a membrana nuclear, certo? A carioteca. Vivem isolados ou em colônias. Então vai depender muito do ambiente onde ele se encontra, do organismo onde ele se encontra, se ele está dentro de uma célula ou não, se ele vai estar dentro de um intestino ou não. Então vai depender muito do local onde ele vai se encontrar, do ambiente, para ele estar sendo isolado ou formando essas colônias, tá? Não possui organelas citoplasmáticas, ou seja, ele tem aqui, ó, como a gente pode ver na imagem, ele tem o citoplasma aqui, mas ele não tem as organelas citoplasmáticas tipo complexo de Golgi, retículo endoplasmático, essas questões. Ele vai ter aqui ribossomos, né, e o DNA totalmente espesso, soltinho ali dentro do corpinho dele, do espaço corporal dele, certo? Apresentam parede celular, certo? Então eles têm aqui a parede celular, não é o caso dessa aqui, porque essa aqui tem a membrana plasmática. A parede celular vai envolver para as cianobactérias, que são bactérias que vão conseguir fazer aí a fotossintese, certo? Mas atenção, parede celular não é a mesma coisa de ter parede celulósica. Então, parede celulósica é somente os vegetais que possuem, ok? Apresentam membrana plasmática, como a gente pode ver aqui na imagem, que é toda essa constituição amarelinha, onde aqui os flagelozinhos estão, né, as fibras estão conectadas aqui, tá? E apresentam até então citoplasma. Então, esse gel, né, esse muco amarelado aqui dentro do corpinho desse indivíduo, beleza? Classificação das bactérias. Então, nós vamos ter aqui as três classificações, que na verdade são aqueles domínios que a gente já até falou lá na sistemática moderna, né, no primeiro bimestre, que eles sofreram essa divisão desses domínios para ficar um pouco mais facilitado estudar dentro do reino Monera, tá? Então, as arqueobactérias são aquelas que vão ser produtoras, né, do gás metano. Então, eles, no momento que eles exalam ali a liberação de CO2, eles vão acabar consumindo e liberando esse gás carbônico aí, tá? Esse gás metano. As eubactérias, que elas vão estar divididas em dois grupos, as que possuem parede celular e as que não possuem parede celular, tá? Então, as que não possuem parede celular, a gente vai estar chamando aqui de micoplasmas, tá? Não vamos confundir esse mico com micorrizas, alguma coisa que seja lá do fungo, tá, gente? Aquilo lá é outra coisa, tá? Tipo, então micoplasma é o que provoca micose? Não, né? Porque micose é provocada por fungo, e a gente ainda vai estudar fungo, tá bom? Gram positivas e gram negativas, elas possuem, então, as paredes celulares.
Que de acha gram positiva e gram negativa? Não precisa a gente viajar muito nesse termo agora não, porque isso aí a gente só consegue entender dentro de laboratório. Que a gente faz a coloração dessas bactérias e a gente consegue ver pela parede celular delas o que é uma cada outra, mas se a gente precisa estar lá no laboratório da escola para ver isso aí, tá bom? Cianobactérias, que são também chamadas de algas, né? Ou, geralmente algas azuis, tá? E elas são fotossintetizantes, ou seja, elas produzem o próprio alimento e realizam a fotossíntese. As arqueobactérias, então, elas são geralmente anaeróbias. São geralmente não, né? Eu uso muito essa expressão. São anaeróbias, ou seja, elas não dependem de oxigênio para sua sobrevivência. Habitam ambientes extremamente inadaptáveis, geralmente, né, que a gente pode citar assim, como fontes termais. Então a gente não vive dentro de uma fonte termal, mas ela consegue, né? São aquelas águas efervescentes que tem, né, que solta aqueles geysers, por exemplo, ali no Polo Norte, no Polo Sul, certo? E locais com pH muito baixo. Então ela também consegue viver aqui, até porque um local de pH muito baixo não tem muito oxigênio mesmo ali. Então ela sobrevive tranquilamente. Tá? E são produtoras de metano, né? Então elas exalam gás metano. Isso a gente acha muito, por exemplo, na putrefatação dos lixos. Né? Até mesmo no nosso lixo doméstico, quando a gente vê aquele chorume ali jogado do carro do lixo, aquilo ali nada mais é, né, do que muitas bactérias se colonizando ali naquele ambiente. Tá? Micoplasmas, né? Então são indivíduos muito pequenos, tá? Então são as menores células geralmente conhecidas hoje por nós. E elas, por elas serem muito pequenas, elas têm uma capacidade também maior de fazer um adentramento intracelular. Então eles podem ser considerados também como invasores intracelular, certo? E fazendo parasitismo dessa célula, provocando a morte dela e assim por diante, tá? E não apresentam parede celular e são totalmente desprovidas ainda de produzir o seu próprio alimento, ou seja, elas são heterotróficas, ok? Então aqui está a imagem dela, a gente pode ver por esta imagem que ela está fazendo aqui provavelmente o processo de invasão celular. Então aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho as mico, né, fazendo o adentramento dessa célula, fazendo a invasão celular. Tá bem? As cianobactérias são conhecidas como cianofícias ou algas azuis, tá? São autotróficas porque elas produzem o seu próprio alimento e elas realizam a fotossíntese, né? E dentro da sua constituição elas apresentam o principal da célula para poder fazer a fotossíntese, que é a clorofila. Olha que legal, né? E armazenam lipídios também, proteínas e também amido, certo? E são fixadores de nitrogênio, então elas usam nitrogênio para poder também fazer a sua base de proteínas. Ok? Aqui está uma imagem maior, então olha só. Está passando uma régua aqui para a gente poder analisar a quantidade de nanômetros que essa célula possui, né? Então olha só. É muito pequenininha, gente. Ela tem em média aqui de 4 milímetros e aí por diante, tá? Então aqui são de um ponto para outro é 1 centímetro, meio centímetro, que é 5 milímetros, assim, e aí vai, né? Ok. Morfologia das bactérias. Eu passei, inclusive, a primeira atividade desse bimestre para vocês foi sobre isso, ver a morfologia das bactérias e também a morfologia dos vírus, tá? Quem não fez, agora está em tempo de fazer, porque eu tirei todas as datas. Então, as minhas atividades estão sem datas e vocês podem entregar até o dia da avaliação bimestral do segundo bimestre. Então, toda vez que nós depararmos com células esféricas, ou seja, arredondadas, a gente vai estar falando aqui de cocos. Bastonetes, ela vai ter uma formazinha um pouco mais compridinha, tá? A gente vê aqui na imagem um rosinha. Calma que eu vou já aumentar essa imagem para vocês. As espiraladas, então elas vão apresentar um movimento de espirocato, né, que é um movimento de hélice mesmo, um movimento espirilo, tá? Então ela pode receber espirilo ou espiroqueta, tanto faz, certo? Formato de vírgula a gente vai estar chamando de vibriões, então é um nome bem fácil de decorar, né? Vibrion, vírgula e assim vai. Diplococos é quando eu tenho dois dessas esferas agrupadas. E aí, se eu tenho dois cocos juntos, eu vou ter um diplococo, que são dois cocos agrupados, ok? As sarcinas, eu já vou ter um grupo de 8 esferas dessas agrupadas, formando assim um cubo,
né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 juntinho. E aí eu tenho aqui uma sarcina. Ops. O Streptococcus, né, cocos alinhados, formando fileiras, então digamos que seja um colarzinho de pérola. Se eu tiver um colarzinho de pérola, eu vou ter aí um Streptococcus. O Estafilococcus são cocos reunidos em forma de caixa, então vai parecer praticamente um caixinho de uva. Ele está bem aqui na letra, eu acho que é um C, tá? E as diplobacilos é a união desse segundo item aqui, ó, que são os bacilos, tá? Então, diplobacilos são a reunião de dois bacilos. E o Streptobacilos é como se fosse um colarzinho de bacilos juntos. Então, olha só pela imagem. Eu tenho aqui um bacilo, certo? Aqui também é um bacilo e aqui eu vou ter um bacilo. São 3 bacilos diferentes aqui. Eles só estão de formas apresentáveis diferenciadas. Na letra B eu vou ter aqui um Streptococcus, ou seja, um colarzinho de pérola. Na letra D eu vou ter 2 diplococos. Não vamos confundir porque tem 4 aqui achando que é uma sarcina, que não é. Observe que eles estão separadinhos. Na letra C eu vou ter um Staphylococcus, que é um caixinho de uva. Aqui eu vou ter o Vibrion, então observa que ele faz esse movimento de vibratório aqui, ó, como se fosse vibrando, né? E, aliás, desculpa, aqui eu tenho os espirilos, né, que tem essas formas de aspirais, de movimento espirocado, como se fosse uma hélice rodando. E aqui é que eu tenho os vibriões, tá? Que é em formato de vírgula. Eu viajei na maionese aqui, desculpa. Mas aqui eu tenho um desenho melhorzinho para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui um streptobacilo, então é um colarzinho de bacilos agrupado. Os diplococos, então é um conjunto de cocos, tá? Streptococcus é esse colarzinho de pérola. Tem aqui os espirilos, então eles podem estar apresentando desta forma ou desta forma. Os estafilococcus, que é esse cachinho de uva, né? Ou então geralmente não vai apresentar um cacho de uva, é uma colôniazinha bem pequena, agrupadazinha, assim, todo mundo coladinho. Geralmente eles estão fazendo reprodução aqui, né? Bactéria flagelada, então ela vai ter essas fibras e flagelo para sua locomoção e para sua sessão, ou seja, elas vão se deslocar em algum momento do intestino, ou da flora intestinal, qualquer outro lugar do corpo, ou célula, elas vão usar isso para se fixar. E elas vão ficar alicerces paradinhas imóveis. Tá? Os víbrions, né, tem essas formas aqui de víbrions, e os bacilos. Mas ainda está faltando aqui pneumococos, tá? Estafilococcus está aí, né? Mas está faltando alguns outros aqui que depois a gente vai estar vendo, tá bom? Reprodução, então, das bactérias. Nós vamos ter aqui o tipo assexuada, a bactéria reproduzindo-se sozinha, né, sem a comparticipação de outra, tá? Então a gente vai estar chamando isso aqui de cisciparidade ou bipartição binária. E a esporulação, né, que forma estruturas chamadas aqui endosporos. Então vamos lá. Eu tenho aqui a bactéria, então eu tenho aqui ó, o material genético dela isolado, né? E aqui esses pontinhos amarelos são os ribossomos dela, tá bom? Esta bactéria vai começar a separar, digamos assim, a duplicar, replicar o seu material genético. Então ela vai estar codificando isso e transformando isso numa nova fita de material genético, numa nova fita de DNA. Então se a gente observar bem pela imagem, só apontar aqui rapidinho, a gente vai ter aqui uma parte preta e uma parte azulada do material genético. Nesta fase aqui da bactéria, ela automaticamente já começou a alongar um pouco mais o seu corpo, tá? A ideia aqui é que ela faz a separação do seu material genético, então ela já duplicou esse material genético de forma totalmente idêntica da progenitora. Ela vai sofrer aqui a cisciparidade, ó, a bipartição, e no momento que ela sofrer essa bipartição, ela vai se deslocar uma da outra, se separar. E aí cada bactériazinha aqui, ó, vai estar com seu material genético em 100%, digamos assim. Isso aqui é uma célula filha e essa aqui é uma célula mãe. Essa célula filha, no momento que ela amadurecer, ela vira uma célula mãe e começa a se reproduzir novamente, certo? Então, ainda falando de reprodução bacteriana, nós temos o tipo também sexuada, tá? Bactéria que leva-se com participação de outra. E aí aqui a gente já vai estar chamando isso de recombinação genética, tá? Então leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultantes
da mistura de material genético mesmo, tá? O material genético que eles têm ali dentro. Pode ocorrer de 3 maneiras. Uma, por transformação bacteriana, transdução bacteriana e conjugação bacteriana. Temos aqui então o tipo da bactéria sexuada, né? Então a transferência genética por transformação. Então o que acontece aqui? Geralmente uma bactéria ela vai estar morta, tá? Ela já vai estar morta. E aí o que ela faz? Ela parte do DNA dela, digamos que ela meio que expulsa isso para fora. Tá? Então a bactéria geralmente ela vai liberar esses fragmentos de DNA e outras bactérias que estão totalmente aptas, totalmente ativas, elas vão fazer o consumo deste material genético. Tá? Então, só voltando aqui, ó, as bactérias receptoras captam do meio pedaços de DNA livres procedentes de outra bactéria que provavelmente morta. Normalmente a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade desses genes. Então, isso aqui pode também estar acontecendo com bactérias mutantes. Né? A bactéria, por exemplo, quando se adapta ao medicamento. Então, quando a gente toma um medicamento, um antibiótico, é para combater essa bactéria. E ela cria uma adaptação, uma memória de como combater aquele medicamento. Então, a ideia é que o medicamento combata ela, mas ela cria também uma memória de como combater o medicamento. Então, ela morre, passa essa informação para as outras bactérias e elas ficam totalmente inaptas à morte, ou seja, elas vão combater o medicamento que seria para combater elas. Então, elas vão ficar mutantes, elas vão ficar mais aptas a não morrer, tá? Então, aqui no finalzinho, ó, vai ter a recombinação do material genético, tá? E aí, os cromossomos hospedeiros, que eles vão estar aqui, enfim, eles vão adentrar no material genético da célula e mandar uma informação para ela poder se adaptar a um novo sistema, que senão ela vai morrer. Ok. Reprodução das bactérias. Falando agora aqui ainda da sexuada, transferência genética por conjugação. Então, o que ocorre aqui? Ó? A transferência de DNA de uma bactéria para outra através de um pilissexual, ou seja, elas precisam estar próximas uma da outra para que isso ocorra, certo? Esse mecanismo de recombinação requer uma proximidade entre elas, e após o processo as células se separam e a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, tá? Originando assim células filhas com material genético recombinado. Então olha só o que quer dizer aqui. Que eu tenho aqui uma bactéria com um material genético e um receptáculo, ela vai se unir a outra bactéria aqui que não possui receptáculo, ambas vão possuir esse peeling sexual aqui. A codificação do material genético que foi feita aqui do receptáculo vai se passar para outra bactéria. Observe que essa bactéria em nenhum momento ela se reproduziu uma se tornando a outra. O que está acontecendo aqui é recombinação genética. Então ela pega os códigos genéticos deste material genético e passa para essa bactéria que não tinha. E esta bactéria aqui se torna uma célula mãe e vai se reproduzir de forma assexuada, ou seja, de forma cisparidade ou bipartição binária, e vai produzir outras células filhas logo mais futuramente. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de doenças bacterianas, e é onde vai entrar o trabalhinho de vocês hoje. Tá? Então deixa eu apresentar algumas doenças que são provocadas por bactérias. Observa que na aula de vírus eu também passei algumas provocadas por vírus, e agora é a chance da gente conhecer algumas que são provocadas por bactérias. Então temos aqui o botulismo. O agente etiológico dele é esta bactéria aqui, ó, que é a Clostridium botulium. A transmissão dela é feita por ingestão de alimentos enlatados, né, ou com a toxina botulítica. Então, quando a gente compra ali algum alimento que seja enlatado e vê que a lata está um pouco tufada, não compre, porque ali já está uma aglomeração muito grande de bactérias e você pode se contaminar. Não somente pela do botulium, mas pode, de repente, se encontrar outro ali ou algo do gênero, tá bom? Enfim, não compre alimentos vencidos e não compre se a lata estiver muito tufada, certo? Os sintomas aqui, a paralisia muscular, então geralmente parte do membro começa a sofrer uma paralisia, você não tem tanta mais locomoção, mais força nesse músculo e assim por diante. Então ele vai bloquear a transmissão de impulsos nervosos, certo? Profilaxia, ou seja, o método de se prevenir é
Cuidados na conservação de alimentos, beleza? Recusa de latas de conservas abaladas, aqui tá abalada, mas é abaladas, e com cores suspeitos, tá? E tratamento feito é com antibiótico. Então, lembrando que vírus a gente combate com vacina, bactéria a gente combate com antibiótico. Aqui são feridas, né? Então elas formam essas pequenas úlceras. Isso aqui é para chegar nesse nível, a pessoa já tem que estar em um estado um pouco mais avançado, né? Então ela forma essas pequenas úlceras, aberturas na pele, tá? Inflamatórias, e isso é o botulismo, ok? Hanseníase, ou também conhecido por lepra. Agente etiológico é o Mycobacterium leper. Transmissão vai ser por contato direto com secreções contaminadas de pessoas já infectadas, já doentes, na pele ou na mucosa. Tá? Então, de repente, transmitir por um beijo, por um contato, de repente usar a mesma toalha que a outra pessoa, de repente o mesmo talher, pode sim acontecer. Certo? Os sintomas são lesões cutâneas, então lesões na pele, né? Manchas na pele esbranquiçadas, acinzentadas, muito confundidas às vezes com pano branco. Tem uma ideia que se fala que se você tem a mancha na pele e você pegar a ponta de uma agulha e furar, você não sente, né? Então pode ser um sinal dela. Perda da sensibilidade, então é onde entra aquilo que eu acabei de falar. E manchas na pele, que às vezes pode ser confundida com pano branco, tá? Profilaxia é educação sanitária mesmo, tá? Então a ideia de não usar mesmo o sabonete que outra pessoa, lavar sempre as mãos, não ter um contato tão físico e assim por diante. Tratamento dos doentes é também com antibiótico. Então tem aqui a imagem, ó. Então observa que essa criatura ela já está com uma mancha pré-estabelecida aqui e duas bem estabelecidas aqui, né? Então já está no estado mais superior nesta fase aqui. Então ele tem outra aqui também, outra nascendo aqui, outra vindo aqui, ó. Tá bem crítica essa situação. Lá no braço dele também, se a gente for analisar, tem outro, ó, ok? Meningite, né? Meningocócica, certo? Agente etiológico é a Neisseria meningitis. Transmissão é feita por vias respiratórias, por inalação das partículas contaminadas por saliva ou secreção nasal de portadores da bactéria. Então, geralmente, essa pessoa, quem tem meningite, ela tem que ter um isolamento, quarentena total. E a gente, né, tem que ficar totalmente isolada dessa pessoa, como se fosse agora no Covid, né? Porque essa bactéria, ela passa realmente pelo ar, pelas gotículas de saliva, então não usar o mesmo talher que outra pessoa, não usar, né, por mais, mesmo que esteja bem lavado, coisa do gênero. Manter distância mesmo quando a pessoa tiver isso, ok? A meningite, galera, ela ataca no meu sistema nervoso, tá? E ela se localiza um pouco mais aqui. Quando ela atinge o sistema nervoso, geralmente a pessoa vai poder ter aí uma morte cerebral ou alguma coisa do gênero e vir a falecer. É uma doença que ela mata rápido, tá? Sintomas dela: febre alta, dores de cabeça, septicemia com manchas na pele, né, hemorragias digestivas. E a profilaxia é evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas, isolar-se dos doentes, vacinação para este caso e tratamento com antibióticos, ok? Tétano, né? Tétano aí, quem gosta de correr atrás de papagaio, furar o pé no prego, é legal. Mas tá aí o carinha que pode te pegar. Né? Então a Clostridium tetani, ela está aí presente em pregos enferrujados e assim por diante. Tá? São encontrados no solo, podem penetrar no corpo quando ocorre uma lesão por objetos contaminados, perfuro-cortantes. Tá? Então, tá jogando bola ali, bateu na trave toda enferrujada. Vai lá, dá uma vacinada porque pode acontecer. Os sintomas são fortes contrações musculares, então muita dor muscular mesmo. Paradas respiratórias e cardíaca, febre, muitas dores nos músculos. E o modo de prevenir é vacinação com reforço a cada 20 anos, tratamento de sedativos, relaxantes musculares, antibióticos e soro antitetânico, beleza?
Febre maculosa, então tem aqui o agente dela aqui, tá? A transmissão é por picada do carrapato estrela, tá? Isso quando ele está contaminado. Sintomas: febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo devido às hemorragias cutâneas por causa pelo ataque dessas bactérias e também invadem os vasos sanguíneos. A profilaxia é evitar locais fechados infestados por este carrapato, e o tratamento é feito também com antibiótico. Então tem essa imagem aqui, então geralmente o carrapato picou a pele da criança, ela acabou coçando e transmitiu mais ainda essa bactéria pela saliva do carrapato que foi colocada ali, acabou transmitindo em alguns pontos do corpo e aí ele vai invadindo. Então se você coça, qualquer coisa que esteja com bactérias ou vírus, se você coça, obviamente isso vai adentrar na tua pele, né, pelos seus vasos sanguíneos. Então, a gente não pode achar que a gente só tem veia e vaso, né? Isso que a gente até consegue visualizar. Não, a gente tem microveias, as vênulas, são micros vasos muito pequenininhos que qualquer bactéria, qualquer vírus consegue facilmente adentrar neste organismo, neste canal aí vascularizado, ok? Peste bubônica, né? Então tá aqui o agente etiológico dele. Pode ser transmitido por picada de pulga de um rato já contaminado, tá? Ou por ferimentos. Também arranhões causados aí pelos nossos animais domésticos, né? Como cães e gatos, tá? Então observa que gato que pega muito rato não é um gato legal, porque se ele te arranha, pode estar levando alguma contaminação aí para vocês, tá bom? Sintoma: inchaço nos linfonodos, né, das virilhas. Então essa parte da virilha aqui, ela vai inchar o linfonodo, vai ficar uma coisa bem grande, fazendo aí uma dor muito grande, fazendo até uma paralisia da sua perna, tá? Acompanhando aí de muita febre. E a profilaxia combate as pulgas e também os ratos contaminados, e o tratamento também é feito com antibiótico. Tem aqui um caso, então a pessoa foi infectada de alguma forma e aqui ela está sofrendo esse inchaço abaixo da axila. Essa febre bubônica aqui, ó, pode ter sido provocada por um carrapato, pode ter sido provocada por uma pulga ou até mesmo um arranhão de gato. E às vezes a gente acaba confundindo com aqueles tumorzinhos, alguma coisa, e não é. Tá? E aí tu começa a sentir febre e tudo, e tumor ele não provoca febre. Esses tumores de pelo encravado, alguma coisa assim que eu tô falando, tá? Coqueluche ou intermitente, né? Então tá aqui o agente etiológico dela. A transmissão é feita por inalação de gotículas espalhadas pelo ar, né, ou pela fala de uma pessoa que já esteja com essa bactéria, pela tosse, por esse espirro de pessoas contaminadas. Os sintomas: você vai sentir febre, coriza, né, que é esse escorrimento no nariz, surto de tosse seca, ou seja, aquela que é seca, sem o catarro, vômitos e hemorragia cerebral. Tá? Profilaxia, vacina tríplice. Eu acho que essa aqui é feita em 10 anos, não tenho certeza. Tratamento feito com antibiótico. A difteria, ou croup, tem esse agente etiológico aqui como causador da doença. A transmissão é por inalação de gotículas eliminadas pelo ar ou pelo nariz de uma pessoa que já esteja contaminada. Os sintomas: inflamação das cavidades nasais, laringe, faringe, né, e mais outros aqui, ó. Pregas vocais, podendo provocar a morte por asfixia. Então, como vai provocar um inchaço dessa região do esôfago com a laringe e a faringe, pode te provocar uma ausência de entrada de ar e saída ao mesmo tempo, te levando à asfixia. E a profilaxia é a vacina tríplice também, tratamento feito com soro e também antibióticos. A tuberculose, né, tem gente que acha que isso é provocado por vírus, mas não é, por bactérias, tá? A transmissão ela é feita também por gotículas espalhadas pela fala, espirros e tosse de uma pessoa contaminada. Os sintomas vai desde tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor torácica, né, essa dor aqui no peito, e febre e fadiga. E a profilaxia é a vacina BCG que a gente toma quando é criancinha, né? E o tratamento é feito com antibiótico. A cólera tem esse agente, o Vibrio cólera, que é o agente etiológico dela. A transmissão é feita por ingestão de alimentos ou águas
contaminadas por esta bactéria. Então os sintomas vão forte diarreia, né? As fezes elas vão começar a ficar aquosas e esbranquiçadas como se fosse aquela água de arroz, né? Então sem muco também, o sangue, bastante cólicas aí abdominais, dores no corpo, náuseas e também os vômitos, tá? E o método de prevenir isso é saneamento básico, né, que aí já é função do Estado, mas a gente também tem que fazer essa força-tarefa de ajudar e não jogar lixo na frente da própria casa. Ingerir água fervida ou sempre clorada, lavar bem as frutas e verduras e a mão na hora de comer, não ingerir frutos do mar cru, né? Quem usa fruto do mar cru, camarão, ostras e assim por diante. Tratamento feito com antibiótico. Então tem aqui uma criança sofrendo de febre, dores estomacais, diarreia, difteria e assim vai. Febre tifoide, né? A gente até brinca com esse tifoide aí. A transmissão é por ingestão de águas e alimentos contaminados, já com fezes dos portadores. Tá? Sintomas: problemas digestivos, febre contínua, dores musculares. E o método de prevenir também é a vacinação e o tratamento, né, procedido com antibióticos, reposição de líquidos e também muitos sais minerais. Então, geralmente a pessoa vai sentir muitas dores localizadas, geralmente dores estomacais ou abdominais, ok? Leptospirose, né, a doencinha provocada aí pelo rato. A transmissão é feita através de águas, alimentos e objetos contaminados por ratos, camundongos e etc. As bactérias penetram no corpo pela pele, mas também por rachaduras, né, na pele, através que você coça ou faz alguma coisa aí, tá bom? Pela mucosa, pelo nariz, pelos olhos, pelas as entradas lacrimais, tá? Os sintomas aí vão febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, lesões na pele e problemas respiratórios, podendo aí levar à morte do indivíduo. Vacinação é um método de prevenção, assim como evitar alagamentos, lixões e etc. Realizar sempre o tratamento da sua água em casa. Fazer vigilância sanitária e inspeção de alimentos. E o tratamento também é feito com antibióticos. Então tá aqui o nosso camaradinha, né? Geralmente na urina ou fezes dele, ele vai ter essa bactériazinha aí, né? Transmitindo isso para o indivíduo. Gonorreia ou bienorragia. O agente etiológico aqui é essa bactéria aqui. A transmissão é através de relações sexuais com parceiros contaminados e de mãe para o recém-nascido durante o parto. Sintomas: dor, ardência e pus espessa, de forma amarelada também na uretra. Essa dor geralmente ela é muito intensa e ela acontece na maioria das vezes pelo turno da manhã, geralmente ali por volta de entre 8 e 10 horas da manhã, mas ela também vai durante o dia. Mas essa ardência predomina geralmente de manhã em alguns pacientes. E começa a sair pus do pênis ou do canal vaginal, aliás, do canal uretral da vagina. E é um escorrimento esbranquiçado, tem odor forte e é bem irritativo mesmo para quem é paciente. Eu já cuidei de paciente dessa forma aqui, tá? Evitar relações sexuais com pessoas portadoras e usar preservativos. E o tratamento é feito com antibióticos. Então tem aqui uma situação, né, de uma glande aqui. Aqui está o canal da uretra e aqui está saindo a pus pelo canal. Sífilis, agente etiológico está aqui, ó, a Treponema pallidum, certo? A transmissão é também por via sexual, né? É uma doença sexualmente transmissível. Pode ser também passada da mãe para o feto durante a sua gestação, tá? Os sintomas: cerca de 20 dias após a contaminação, surgem lesões escurecidas e pouco dolorosas, né, que a gente chama isso de cancro duro. E aí tem outro também que a gente chama de cancro mole, nos órgãos genitais. Depois aparecem lesões escamosas na pele e nas mucosas, febres, dores de cabeça e no corpo e também indisposição. No terceiro estágio, ela afeta o sistema nervoso, causando problemas mentais, dificuldade de coordenação motora e a cegueira.
O modo de prevenir é evitar relações sexuais com pessoas portadoras e sempre usar preservativos, né, camisinha. Tratamento é feito também como antibióticos. Então, pessoal, aqui já a pessoa geralmente já vai estar no segundo para o terceiro estágio, que é quando aparecem essas ulcerações na pele. Então, ela vai começando a deliberar isso de forma externa. Então, ela está dentro do corpo, ela vai começar a querer se expulsar para fora. E aí, essa bactéria, aqui a chance de contaminar outras pessoas é muito maior ainda, porque pode ir pela mucosa também, pode ir pelo arranhão, por um contato por uma rachadura na pele, por um arranhão e assim por diante. E a importância da bactéria, ou seja, nem tudo é ruim, né? Às vezes tem algumas coisas que são boas. Então nós temos aqui a fermentação alcoólica, tá? Vocês que tomam aí a cachaça e cerveja, tudo bem que cerveja vem do levedo da cerveja, que é feito de fungos, mas também é usado também a fermentação alcoólica por bactérias, tá? A produção de coalhadas, queijos, né, e laticínios gerais aí, então é muito usado aqui os lactobacilos. Fabricação de medicamentos, por exemplo, o antibiótico neomicina, ele é feito através da bactéria do gênero Streptomyces, certo? Agora vamos fazer um exercício aqui mesmo, depois eu passo um para vocês na plataforma, mas fica aí até o final porque tem um exercício para vocês fazerem e me entregar, tá? Então olha só, o que caracteriza fundamentalmente os seres do reino Monera? Para a gente agilizar o vídeo, a resposta, todos vão ter organização celular, mas não tem organização citoplasmática, ok? E todos são procariontes, ou seja, não apresentam membrana nuclear. Beleza? Número 2. As bactérias não possuem, então, olha só, membrana plasmática. Possuem, tanto a eucariótica como a procariótica, ribossomos. A gente já viu hoje nos desenhos que possui. Membrana nuclear, é o que a gente veio, aliás, pulei uma aqui, né? Parede celular, ela possui também, ela só não possui a parede celulósica. Membrana nuclear, a gente bateu nessa tecla agora há pouco, que ela não possui. Lembram aqui, ó? E DNA, ele possui. Então a resposta correta aqui, ficou lá em cima, é a letra D, tá? É a letra D, galera, porque foi pra cima, mas é a letra D, membrana nuclear, tá? A parede celular, ela possui. É só vocês voltar lá no slide no início, que vocês vão ver e comprovar. As bactérias arredondadas são chamadas de espiroquetas, bacilos, cocos, vibriões ou espirilos. Então, toda vez que nós nos depararmos com formas esféricas, nós vamos estar falando do cocos, ok? São doenças provocadas por bactérias. Então, vamos lá. Tuberculose, sífilis e poliomielite, descarta por causa da poliomielite, que ela é feita por um vírus. A gente viu isso lá na aula de vírus. Letra B. Hanseníase, ok. Tétano, ok. Gonorreia, ok. Já achamos a resposta. A letra C a gente vai descartar pela herpes, que é feita por vírus. Na letra D a gente vai descartar pela AIDS e brucelose. E na letra E a gente vai descartar pela gripe e pelo sarampo. Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, causador de doenças ou de infecções é um protozoário, uma alga, um fungo, um vírus, uma bactéria. Olha só, nós temos os protozoários unicelulares, mas o que ele está falando aqui é sem o núcleo diferenciado, certo? E ele é causador de infecções também. Então nós vamos... Qual é o nome do tema de hoje? Bactérias. Não é? Bem fácil. Agora sim, o trabalhinho de casa de vocês. Ó. Vocês vão fazer para mim uma pesquisa, um resumo. Não precisa viajar muito na maionese, não. Sobre doenças sexualmente transmissíveis por bactérias. Não quero por vírus, somente por bactérias. Vocês vão fazer um resumo das informações principais. Não há necessidade de fazer introdução, conclusão e referencial bibliográfico, mas é obrigatório que vocês se identifiquem para me saber quem são vocês. Né? Porque vocês estão mandando coisas ali e não identificam, eu não sei quem é na história do mapa do Brasil. Tá bom? Vocês podem estar fazendo no caderno, batendo foto e mandando, ou vocês podem também fazer digitado direto aí no celular, tá, galera? Hoje tem o Word no celular, que é muito fácil de vocês usar, é muito prático. Baixa o Office, baixa o Word, e vocês digitam o documento ali mesmo. Vai na internet, cola um texto, cola outro, resume, retira o que você não quer,
e deixa lá um trabalho bonitinho. Tá bom? Então, beijo a todos e até a próxima aula.